a palavra para Adriana Barbosa Rocha de Farias, que aqui representa a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União. A senhora tem um tempo de até 10 minutos. Obrigada, deputada. Em seu nome, eu cumprimento todos da mesa e agradeço a oportunidade. Bom, o meu sentimento também é de um pouco de apreensão e desconfiança diante do cenário que nós estamos, de desmonte do serviço público e desmonte também de garantias e liberdades individuais. Nós estamos vendo aí o verdadeiro esvaziamento da nossa Constituição e do próprio regime democrático. Este é o cenário que nós estamos lidando atualmente. Bom, a negociação coletiva, indubitavelmente, é muito cara ao serviço público. A Constituição trouxe, em seu artigo 37, o direito de greve para o servidor público. Trouxe o direito a se sindicalizar. E nós temos aí alguns pilares que seriam do direito sindical, que é o direito de se sindicalizar, o direito de negociar e o direito de grevar. Não é? É fundamental para que se possa democratizar as relações de trabalho. E é isso que se quer trazer para o serviço público. O servidor público enfrentou, durante todo esse tempo de Constituição, vários desafios para o exercício do direito de greve. Nunca regulamentado, e realmente isso refletiu no nosso panorama de negociação. Nós, servidores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, por exemplo, passamos cerca de quase 10 anos sem reajuste, por causa de negociações infindáveis que não frutificaram. A gente sabe que a negociação formal, regulamentada, é fundamental para o serviço público, até para que se possa garantir o direito de greve. Nós tivemos um grande golpe no direito de greve do servidor público no ano passado, quando, no dia 27 de outubro, o Supremo julgou o recurso especial 693-456 do Rio de Janeiro, em que ficou determinado o seguinte: o poder público deve suspender de imediato e automaticamente, por meio de corte de ponto, o pagamento dos vencimentos dos servidores que iniciarem uma manifestação grevista. Esse foi um grande golpe no direito de greve. O panorama para o servidor público hoje é, se ele quiser fazer reivindicações por meio de greve, ele já assume de pronto o corte de ponto, imediato. O Supremo determinou, deve fazer o corte de ponto. Ora, então, você fica entre o dilema de sustentar a sua família e lutar pelos seus direitos. Por isso, nós precisamos, e a única exceção que foi trazida por esse entendimento do Supremo, é que, então, os servidores públicos deveriam provar a ilicitude, o comportamento ilícito da administração. Como provar um comportamento ilícito? Eu acredito, francamente, que a negociação trazida por lei pode caracterizar, então, esse comportamento ilícito, essa ausência de negociação, de modo a justificar o movimento grevista, se necessário. Aí sim, nós poderemos consolidar um direito do servidor público de lutar aí por melhores condições de trabalho, que até então não se perfectibilizou. Bom, o que nós vemos, na verdade, é uma escalada de retirada de direitos, de desmonte do serviço público. E a emenda constitucional 95 trouxe um panorama muito gravoso para o serviço público. Talvez a população não compreenda ainda o espectro dessa emenda constitucional. Se ela não for revogada, nós teremos o fim do serviço público, totalmente precarizado. Ele vai sendo desmontado ao longo desses 20 anos. E aqueles que bateram palma, nossa, nós vamos restringir os gastos públicos. Maravilha, precisa mesmo. Só que o que a gente sabe é que o que tem acontecido é que essa restrição, ela vai para onde não deve ir. E onde a gente precisava realmente cortar de privilégios, eles vão permanecer. Então, a negociação coletiva nesse panorama de emenda constitucional talvez seja um dos únicos caminhos para que se possa tentar
resgatar o serviço público. Muito embora eu entenda que nós devemos realmente batalhar para essa emenda constitucional ser revogada, porque a gente fica sem caminho orçamentário, e aí a gente entra na questão da reserva legal e disponibilidade orçamentária para poder fazer valer, por exemplo, o inciso 10 do artigo 37, que é a revisão geral do servidor público, que é sistematicamente desrespeitada por todos os governos. Daí a grande diferença nossa entre o setor privado e o público, né? O privado ainda tem a garantia da database, negociação, e nós ficamos a ver navios, porque a Constituição não é cumprida, nós não temos a revisão. Nós ficamos à mercê de governos, né? O grande desafio dessa regulamentação, e aí já foi falado aí alguns aspectos, vai ser a questão do exercício do direito de greve, porque nós sabemos que, mesmo aprovando esse projeto de negociação coletiva, nós temos várias outras iniciativas que pretendem limitar o direito de greve do servidor público, quiçá retirar o direito de greve, quer dizer, a gente ganha a negociação coletiva e perde o direito de greve. Nós estamos caminhando para isso. Uma série de restrições estão sendo estudadas para que o servidor público não faça greve. Então, nós não vamos ter o principal vetor ali para fazer a negociação funcionar. Esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar, o exercício efetivo do direito de greve, passando, inclusive, por revisões de decisões do Supremo Tribunal Federal, numa nova compreensão do que é a negociação no serviço público e o direito de greve. Nós vamos passar pelo desafio também do escopo desse projeto. Como o colega colocou, o artigo 11 fala lá da estabilidade, da aposentadoria e do regime jurídico. Esses não são simplesmente direitos, são garantias. Garantias de nível constitucional, que levou muito tempo para a gente trazer para o bojo da Constituição, para consolidar como um direito forte. E a gente está, talvez, abrindo uma porta para que ele se fragilize. Não se negocia garantia, não se negocia estabilidade, não se negocia conceito de trabalho escravo. Eu tenho batido muito na questão da estabilidade do servidor público, porque é muito fácil falar que estabilidade do servidor público é privilégio, sem reconhecer que é uma garantia da população, para que o servidor público não esteja servil a governos, a governantes, a interesses, e cumpra o seu papel servindo a população de forma isenta. Não é um privilégio para o servidor, é um privilégio para toda a sociedade, para que ela tenha um serviço público que não atenda a favores, mas cumpra a lei e atenda a toda a sociedade. Portanto, estabilidade não é negociável. E nesse balcão de negócios que virou o Brasil, um verdadeiro balcão de negócios, o meu grande temor é o que é, hoje, para o Brasil negociar. Quem são os negociadores? O que estamos negociando? Com que valores nós estamos negociando? Esse vai ser um desafio na negociação coletiva. E mais um grande desafio vai ser a envergadura dos líderes sindicais e a sua integridade moral. Para que esses líderes não tenham comportamentos políticos partidários e se alinhem a governos e administrações, sabotando as representações. Nós vimos muito isso acontecer. E esse será um grande desafio nas negociação coletiva. A envergadura do líder sindical também em relação às garantias, porque um dos primeiros atos desse governo foi atacar a licença do mandato classista, mandando retirar da folha de pagamento os líderes sindicais que têm o afastamento. Uma atitude de perseguição. Porque não há a menor razoabilidade. Quando você permanece na folha, o órgão paga e a entidade ressarce.
Não há qualquer prejuízo para o órgão. Em contrapartida, quando você sai da folha de pagamento, você tem problemas de recolhimento de previdência, que pode gerar incongruências e comprometer a aposentadoria. Você tem problemas de comprovação de renda, empréstimos consignados, planos de saúde. O servidor que tem a licença do mandato classista, hoje, enfrenta um panorama adverso para exercer seu mandato sindical. Foi um dos primeiros ataques que foi feito pelo governo ao pleno exercício do mandato sindical. Portanto, a negociação coletiva tem vários desafios para serem enfrentados. Esse projeto é só um primeiro passo e nós temos algumas reflexões ainda a fazer a respeito. E eu acredito sinceramente e aposto e gostaria que a negociação coletiva viesse para fortalecer o serviço público e não para enfraquecer o serviço público. Obrigada. Vou agradecer a Adriana.